Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue conosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que bom que você está aqui, que nós estamos aqui para celebrar o nome do Senhor, e hoje nós vamos estar dando fim à nossa série de mensagens, boas notícias em um mundo de más notícias. E hoje nós vamos falar, em Jesus temos um lar eterno, amém, irmãos? Nós vamos falar dessa boa notícia, dessa ótima notícia. Durante esse mês de julho, nós demos início ao nosso trimestre de missões aqui na igreja e falamos das boas notícias que o Evangelho traz para a minha vida e para a sua vida e para todo aquele que nele crê. Falamos aqui do perdão, falamos da alegria, falamos da salvação. E hoje nós vamos falar dessa morada eterna, dessa nova cidade, dessa nova Jerusalém que nos aguarda. E nós estamos aqui de passagem e nós iremos morar com Deus por toda a eternidade. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1. É um texto que nós lemos muito aqui, alguns versículos são bem conhecidos. E hoje nós vamos fazer uma reflexão baseado nesse texto de Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1. Em Jesus temos um lar eterno. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1 ao versículo 8. Assim está o texto. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Amém, irmãos? Não feche a sua Bíblia. Nós vamos falar um pouquinho, versículo por versículo, desse texto maravilhoso que nós acabamos de ler. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Te agradecemos por tudo que até aqui, Senhor, nós conseguimos entregar ao Senhor, Pai, em adoração ao Teu santo e poderoso nome, Pai. Neste momento nós lemos a Tua santa palavra, a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos conduza com o Teu Espírito Santo, para que possamos entendê-la e para que possamos também colocá-la em prática nas nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Uma nova morada. Em Jesus temos essa certeza de um lar eterno. É uma ótima notícia. Se você olhar depois em casa, o capítulo 20 de Apocalipse é o momento onde há o grande julgamento.
Aqui no capítulo 20, o diabo é lançado no lago de fogo, assim como também a besta e também o falso profeta. E aqueles que não estão escritos no livro da vida são lançados também no lago de fogo, no inferno, e serão atormentados por toda a eternidade. Esse é o capítulo 21. Nós sabemos que o apóstolo João, que escreveu essa carta, mediante uma revelação diretamente do Senhor. Nós sabemos também que é uma carta que existe muitos símbolos, e a gente não pode interpretá-los de forma muito literal. O apóstolo João escreveu essa carta na ilha de Patmos. Ele estava preso em uma ilha e ele foi o último dos apóstolos a morrer. Alguns estudiosos dizem que quando João escreveu essa carta, ele tinha por volta de 90 anos de idade, bem idoso. E o Senhor o levou para essas visões, essas revelações especiais do tempo que ia vir. Lembrando que, irmãos, nós precisamos entender que o apóstolo João está no seu tempo. E qual é o tempo? Um tempo de extrema perseguição da igreja. Como nós cantamos aqui, agora nós vamos continuar de pé, porque a perseguição não pode mais nos abalar, nos alcançar. E como nós cantamos hoje, eles na época também cantavam isso, mas eram perseguidos por Roma. Por isso o apóstolo João está preso, acorrentado em uma ilha distante. E ali ele recebe essa revelação do Senhor no livro de Apocalipse. Vivemos um mundo profundamente marcado, irmãos, por tragédias, muitas lágrimas, injustiças e desilusões. A cada noticiário somos lembrados de que a terra não é o nosso lar de forma definitiva. E no mesmo tempo, o nosso coração humano, nós que fomos alcançados pela graça do Senhor, anseia por algo melhor, por um lugar de paz, de justiça, de comunhão verdadeira. Esse anseio não é uma ilusão, mas é um reflexo do plano de Deus a nos criar. Quando nós fomos criados no Éden, no jardim, na perfeição, nós fomos criados para sermos eternos, para vivermos em comunhão com Deus eternamente. Mas sabemos que pós-queda, após o pecado, isso foi cancelado por um tempo. Isso foi criado uma distância, um distanciamento entre o homem e Deus. Então o livro de Apocalipse é uma carta extremamente consoladora para fortalecer e encorajar a igreja do Senhor em meio às perseguições, em meio às tribulações. Porque as tribulações que nós vivemos hoje, nós não somos privilegiados. Nossos irmãos na história da igreja, ao decorrer do cristianismo, também sofreram. Então essa carta, esse livro, é uma carta pastoral, uma carta de consolo, é uma carta de encorajamento, para que a igreja não pare, para que a igreja continue avançando. E nesses últimos capítulos desse livro de Apocalipse, nós temos aqui o clímax da revelação divina, do plano de Deus divino, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, o lar celestial, aonde todos aqueles que creram, aonde todos aqueles que estão escritos no livro da vida irão morar por toda a eternidade. Amém, irmãos? Então, Apocalipse 21, o texto que lemos, ele abre uma janela para um futuro glorioso, preparado por Deus, para mim e para você. Mas também é um alerta solene sobre o fim daqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, a boa mensagem do Evangelho. Então, nesse texto, encontramos dois destinos eternos. Sabemos que a glória que há de vir, a nossa eternidade com o Senhor, mas também sabemos que há juízo, a condenação para aqueles que se perderam, que se renderam ao pecado. E é como se o Espírito Santo dissesse a mim e você hoje, irmãos, veja o que está por vir e decida hoje em que lado você está, em que destino você vai viver, morte eterna ou vida eterna. Como diz o teólogo Richard Balkman, Apocalipse não é sobre o fim do mundo, mas sobre o fim da injustiça e o começo de um novo reino. Amém, irmãos? Então, quando nós pegamos o livro de Apocalipse e temos
muito receio de lê-lo. Há muitas figuras de linguagem aqui, besta, dragão, 4 cabeças, 5 cabeças, e ficamos muitas das vezes, né, com medo de ler, mas Apocalipse, lembrando, é um livro de consolo, e há aqui uma mensagem codificada, que o apóstolo está mandando para as igrejas, para consolá-los, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas lições importantes, baseadas nesse texto. Em primeiro lugar, um novo céu e uma nova terra. Versículo 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Aqui nós precisamos entender, irmãos, que a palavra no grego aqui para novo é kainos, que significa novo em qualidade. Deus vai criar uma nova realidade, mas Ele não vai criar do nada como Ele fez no início, na criação. Ou seja, o novo céu e a nova terra vão ser, esse antiga terra e antigo céu vão ser transformados, porque agora a nova ordem vai ser estabelecida por Deus. Para os irmãos entenderem muito bem, quando nós morremos, o nosso corpo vai para a terra, e a nossa alma para o Senhor. E nós seremos ressuscitados no dia do Senhor, e teremos nossos corpos transformados, glorificados, assim como Jesus teve o seu corpo glorificado. Ele é o primeiro. Ao terceiro dia ele ressuscitou, depois ele apareceu aos discípulos e andou, né, pela terra durante 40 dias, e foi visto como seu corpo glorificado. Então Deus não fez um novo Jesus, um novo homem. Jesus recebeu o mesmo corpo glorificado agora. Então, o novo céu e a nova terra, essa nova Jerusalém, será algo transformado, melhorado, para que nós possamos habitar com Deus. E nós sabemos que esse céu e essa terra que nós vivemos hoje, essa realidade, é uma criação que geme, que está triste, que está totalmente desalinhada, desajustada com o plano de Deus. Nós precisamos entender que quando há queda, há o pecado, além do homem se afastar de Deus, toda a criação de Deus foi afetada. E hoje nós vemos aí muitas situações da natureza, por exemplo. Quantos terremotos, chuva, as estações, parece que é uma estação, você está vivendo uma estação, mas é outra. Tantas coisas ruins acontecendo. É a natureza, é a criação, esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando a plena restauração do nosso Criador, nosso Deus. Então a palavra aqui significa um novo em qualidade. Deus não vai fazer um novo céu, uma nova terra do nada. Ele vai melhorar, Ele vai transformar, Ele vai recriar o que já existe de forma plena, para que Ele possa habitar comigo e com você. Amém, irmãos? Não apenas não é algo totalmente novo, no sentido que agora precisa acabar tudo, exterminar tudo. Não. Deus vai fazer algo novo. Ele está fazendo. Interessante quando nós olhamos uma obra, e aí aquela obra vai passar por uma reforma, e aí a gente passa e fala assim, não é a mesma casa. Impossível ser a mesma casa. É mais ou menos isso que Deus vai fazer, impossível ser a mesma terra, o mesmo céu. E nós sabemos que quando nós falamos a criação, nós não estamos somente, obrigado, pastor Leandro, nós não estamos limitados a essa realidade, a terra. Nós sabemos que tudo foi criado por Deus, o cosmos, os céus, as estrelas, o sol, a lua, tudo a criação de Deus. E nesse novo céu e essa nova terra, tudo estará em perfeita harmonia, porque Deus agora está dizendo que o primeiro céu e a primeira terra passaram. Olha só, irmãos, que visão maravilhosa que o apóstolo João está tendo. Então vi novos céus e nova terra. O mar já não existia. E aí você pode perguntar, pastor, então não vai existir praia nesse novo céu, nessa nova terra?
Não, irmãos, aqui a palavra aqui é interessante. Nós precisamos entrar no contexto da época do apóstolo João. O mar aqui simboliza o fim do caos, não haverá mais caos, mais perigo e nem separação. Porque se você observar no capítulo 13, o que surge do mar? A besta, para trazer confusão, para trazer divisão. E aqui está dizendo, o apóstolo, apóstolo João está dizendo, que não haverá mais caos, mais separação, mais divisão, porque nesse novo céu, nessa nova terra, nesse lar que nos aguarda, haverá harmonia plena. Amém, irmãos? Isaías 65, 17 vai dizer: eis que crio novos céus e nova terra. Uma citação aqui importante, o pastor e teólogo Anthony, não sei falar o sobrenome dele, vou botar só Anthony aqui. A nova criação é a realização do propósito eterno de Deus para habitar com o seu povo para todo o sempre. Amém, irmãos? Deus vai preparar essa nova terra, essa nova realidade, para que Ele possa habitar comigo e com você. E dando continuidade, segunda lição é que essa cidade é santa. E por que ela é santa? Versículo 2 e 3, irmãos. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva. Aleluia. Ouvi uma voz, versículo 3, que dizia no trono: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele mesmo viverá. Amém, irmãos? Nós iremos desfrutar da presença do Senhor. Hoje, se Deus fosse descer na terra, nós não suportaríamos tamanha a glória dEle. Alguns homens ousados da Bíblia quiseram ver Deus, e Deus falou: nenhum homem pode me ver e continuar vivo, tamanha é a minha glória. Mas nessa cidade santa, eu e você, a igreja do Senhor, não só poderá ver Deus, mas poderá andar com Deus por toda a eternidade, irmãos. A cidade é santa, descia do céu. O tabernáculo de Deus agora está entre nós. Sabemos que o tabernáculo de Deus, quando o povo de Deus saiu do Egito, foi estabelecido ali um tabernáculo físico, um lugar físico, onde existia o Santo dos Santos, e a glória de Deus descia naquele lugar, porque ela não podia descer em outro lugar, porque ela iria consumir todo o povo. Então a Nova Jerusalém é um símbolo de comunhão eterna entre o povo e próprio Deus. Tabernáculo remete à presença de Deus no deserto, e agora, nesse novo céu, nesse novo lar que nós vamos habitar, essa presença será constante. Louvado seja o nome do Senhor. Deus habitará eternamente com o seu povo. Esse é o clímax da redenção, é o final de todas as coisas. É aqui que Deus está consumando todas as coisas. Não há mais mediação, não há mais necessidade agora de apresentar sacrifícios. Jesus já fez tudo isso, já sacrificou por nós. A presença agora é plena e direta. A Nova Jerusalém simboliza o povo redimido, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. E essa noiva, ela está preparada, está sendo preparada. Isso mostra, quando fala noiva, se preparando para o noivo, para o casamento, isso demonstra para a gente beleza, pureza e aliança eterna do povo de Deus com a sua igreja. Então eu e você, a igreja do Senhor, de todos os tempos, todos os crentes, sem placas, de denominação nenhuma, nós estaremos nessa nova cidade, nessa nova Jerusalém, nesse novo céu, nessa nova terra, nessa nova realidade que Deus já preparou para mim e para você, irmãos. O próprio Jesus disse: eu vou para o Pai, vou preparar-os o que, irmãos? Uma morada. E voltarei para buscar vocês, para morar comigo eternamente. Está lá em João capítulo 14.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. E agora esse Verbo que habitou entre nós, que precisou ir para a eternidade, agora ele voltará em glória para viver com o seu povo por toda a eternidade. Charles Spurgeon vai dizer que a glória de Deus, antes oculta nos santos dos santos, como eu disse, agora habita com os homens de modo pleno, perfeito, sem mancha, sem rúcula, sem pecado. Essa é a cidade santa que eu e você vamos habitar, irmãos. É a cidade onde o próprio Deus habitará com o seu povo. E quando nós falamos de um corpo glorificado, uma nova realidade, um novo lugar, irmãos, é muito interessante que nós, quando pensamos em céu, pensamos em nós vamos subir e vamos morar lá nas nuvens, depois das nuvens, né? Mas será uma realidade só, céu e terra, uma coisa só, irmãos. Jesus, com o corpo glorificado, ele estava aqui, depois ele sumia e ia para outro lugar. É algo que, já que falou, conversando sobre isso hoje, é pela fé, irmãos. Nós cremos nessa realidade, nós cremos na palavra do Senhor. Que nós teremos também os nossos corpos glorificados, transformados, para poder viver essa realidade. Mas tem uma coisa que não vai ter no céu, irmãos. No céu, existe uma coisa que não vai entrar. Versículo 4. No céu, essa nova Jerusalém, nesse novo céu, nova terra, não haverá sofrimento e dor, amém, irmãos? Não entrará mais sofrimento e dor, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, aleluia. Ele, o próprio Deus, enxugará toda lágrima. Pare para refletir um pouquinho sobre isso, irmãos. Nós vivemos um tempo de dor, de sofrimento, de lágrimas, de pecado, que ainda nos assola, que nos persegue. Mas nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá mais sofrimento, irmãos. É o fim do sofrimento, da morte, do pecado, para toda a eternidade. Que notícia maravilhosa! Talvez hoje você chorou. Talvez hoje você está angustiado. Você está sofrendo, seja de uma enfermidade, ou de uma situação emocional, ou uma situação familiar. Aqui, nesta realidade, nós sofremos. Passamos por aflições, tribulações. Mas no novo céu, na nova terra, na cidade santa, onde Deus habita com o seu povo, não haverá mais sofrimento e dor, irmãos. Separação, morte. O momento da separação, da morte é muito difícil para a nossa realidade. Os hospitais, por esse mundo afora, hoje estão lotados de pessoas sofrendo. Lá não haverá choro, nem dor, nem morte, nem tristeza, pois essas coisas já passaram. Amém, irmãos? Deus vai eliminar a morte para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. John Stott, um pastor anglicano, vai dizer que a promessa da ausência da dor é a certeza da presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, vai ser tão abundante, tão plena, que não haverá tristeza, nem dor. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jesus, temos um novo lar, um lar eterno, um lar celestial.
Mais uma lição, irmãos. Versículo 5 e versículo 6, a voz do trono. E aqui Deus está declarando que Ele faz nova todas as coisas. Ele vai dizer, está feito. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. A declaração está feito. Lembra o que Jesus falou na cruz do Calvário? Está consumado. Fim. Ponto final. Nosso Deus, Ele é o Deus do início e o Deus do fim de todas as coisas. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. Esse Deus é amoroso demais, irmãos. Além de nos salvar, de nos amar, Ele preparou um lugar maravilhoso para mim e para você, porque Ele nos ama tanto. E que nós vamos passar essa eternidade com Ele. Hernandes Dias Lopes vai dizer que Deus começou a criação dizendo, haja luz. E agora Ele completa dizendo, está feito. Acabou. Louvado seja o nome do Senhor, que o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida, e nós vamos desfrutar dessas verdades, dessa beleza, dessa herança, porque o versículo 7 vai dizer, o vencedor herdará tudo isto, o quê? Tudo isso aqui que os irmãos estão vendo no texto. Um lugar que não tem dor, um lugar que não tem sofrimento, não tem pecado. Algumas pessoas ficam preocupadas tanto com o céu, o que vai ter no céu? No céu eu vou jogar bola, no céu eu vou comer, no céu... São questões humanas. A nossa mente não tem capacidade de tentar imaginar. Como diz o Tiago, esse absurdo que é o céu, essa grandeza maravilhosa. Nós somos vencedores, porque nós estamos perseverando na fé, naquele que proporcionou esse novo céu para mim e para você, que é Jesus Cristo, que cumpriu o seu plano perfeito. Então, herdar é uma linguagem de aliança e de adoção. Somos filhos e herdeiros com Cristo. Aleluia! O vencedor é aquele que permanece fiel a Jesus Cristo. É uma herança espiritual, a presença de Deus, a filiação eterna. Olha o que diz o texto, o vencedor, versículo 7, herdará tudo isto. E eu serei o que, irmãos? O seu, e ele será o meu. Nós somos chamados de filhos. Deus não vai fazer um novo céu, uma nova terra, nos colocar lá e de vez em quando, só um lugar para eles, não. Nós estaremos diante do Senhor, amados, como filhos de Deus, e eu serei o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não há herança maior do que esta, irmãos. É uma herança espiritual, a própria presença de Deus. O próprio John Piper vai dizer que a maior recompensa não é o céu, mas o próprio Deus, irmãos. Amém, irmãos? O céu é um detalhe. Sabe por quê? Porque o maior detalhe é Deus estará lá conosco. Então ele vai dizer, a maior recompensa não é o céu, por assim dizer, mas o próprio Deus que estará lá conosco. Hoje nós adoramos ao Senhor aqui, sentimos a presença dEle através do Espírito Santo, mas lá sentiremos a presença dEle por toda a eternidade, contemplando a própria glória de Deus. Nós não conseguimos muitas das vezes imaginar, ter noção, a nossa mente é muito limitada, mas essa noite eu quero, pelo Espírito Santo, te alertar e te mostrar de alguma forma, para que você se deleite, para que você tenha essa esperança. Por que, pastor Rafael? Eu estou falando de céu, aqui está um grande caos, um grande problema.
Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós perdemos a noção de eternidade. Nós estamos tão ocupados com essa realidade terrena, que nós estamos preocupados o tempo todo em querer, em alcançar, em fazer, em vitória aqui. Mas esquecemos que nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus e temos um lar eterno para habitar. Tem gente preocupada em que rua vai morar no céu, se vai ter mais ouro ou menos ouro, qual vai ser o condomínio lá para ele, porque ele faz boas obras. Não! O importante é estar lá com Deus. Desapegue desse pensamento humano, medíocre, muitas das vezes. Se apegue a essa eternidade, se apegue a essa esperança que muitas pessoas não têm e nós temos. Essa ótima notícia, eu vou morar com Deus. Amém, irmãos? É uma realidade maravilhosa, que nós precisamos proclamar com alegria. Fomos perdoados, somos alegres, somos salvos, não esperando somente para essa realidade, porque aqui nós já estamos desenvolvendo a nossa salvação, a nossa santificação, mas quando chegarmos lá, quando Ele vir, quando nós formos, como o Jacques falou, nós estaremos vivendo essa realidade plena, de gozo, de alegria, de não sofrer. Não vai ter hospital, irmãos, não vai ter cemitério. É alegria. Nós vamos desfrutar por toda a eternidade com o próprio Deus. E será lindo, irmãos. Será lindo. E as outras questões que nós nos preocupamos aqui, a gente coloca no campo do mistério, nós não sabemos. O que eu sei é que Deus vai estar lá, isso para mim importa. E o meu nome está no livro da vida. E isso que importa. A herança dos vencedores, a maior recompensa, não é o próprio céu, mas o próprio Deus que estará no céu. Agora aqui, há um grande alerta. O versículo 8 vai dizer quem não vai entrar no céu. Eu não poderia terminar essa mensagem sem dizer isso. O versículo 8 é muito claro, irmãos. Aqui já está fechado. No capítulo 20, como eu disse, o juízo já foi feito e realizado. Mas aqui o apóstolo, ele tem mais uma revelação e ele coloca mais uma vez, mais os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os praticantes de feitiçaria, os idólatras, todos esses, e os mentirosos, todos estes serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Segunda morte é separação eterna de Deus. O contraste é muito grande, irmãos. No versículo 7 diz: aquele que venceu em Cristo Jesus herdará toda essa maravilha. Mas aqueles que viveram distante de Deus, que foram covardes. Os covardes aqui, irmão, quer dizer aqueles que negaram a fé por medo do mundo. Aqueles que cometeram tantas barbaridades e principalmente recusaram Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Esses serão lançados no fogo do inferno. Há uma realidade, e é uma realidade muito triste. O lago de fogo é a segunda morte, é o juízo eterno de Deus. Separação eterna do Criador. Esta é a segunda morte. R.C. Sproul é um grande teólogo também, vai dizer que o inferno é o destino final de todos aqueles que escolheram viver sem Deus. Porque lá não tem como mais tomar uma decisão. É agora, é nessa realidade que nós precisamos decidir. E aí, como a Roberta, mandou um vídeo para mim muito interessante, não é aceitar. Você nega essa realidade. É você ter um banquete na sua mão, na sua frente, e você simplesmente negar. Eu não quero. E nós, como cristãos fiéis ao Senhor,
precisamos proclamar essa verdade, dessa realidade. O céu existe, é uma realidade, mas o inferno também existe e é uma realidade. E sem Jesus, aqueles que negam a Jesus vão viver essa realidade triste da separação eterna com Deus. Para concluirmos, irmãos, a esperança na nova criação, ela deve nos fortalecer para que possamos viver, continuar vivendo com fidelidade, mesmo em tempos de dor, difíceis. A promessa não é apenas um lugar, mas é um estado definitivo de relacionamento eterno com o próprio Deus. O céu não é somente um lugar, mas é uma realidade, é um estado de forma definitiva. Somos chamados hoje a viver como cidadãos dessa terra que virá. Nós somos estrangeiros. Estamos passando por aqui. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma história interessante para finalizar. Conta-se a história de um homem cristão que passou anos preso em um campo de concentração durante uma guerra. Anos. Ele havia perdido tudo: casa, família, sua liberdade. Durante os dias escuros de sofrimento, os guardas permitiam que ele tivesse acesso a uma pequena janela na sua cela. Não havia muito o que ver por ali naquela janela. Apenas o céu, algumas nuvens e de vez em quando um voo de uma ave. Um dia, o outro prisioneiro lhe questionou ele: por que você olha tanto para essa janela? Não há nada além de um céu vazio. E ele respondeu: é que cada vez que eu olho para o alto, eu lembro que existe um mundo além dessas cercas. Um mundo onde não há guardas, fome ou dor. Eu olho para lembrar que a liberdade me espera. E isso aqui não é o fim. Essa prisão não é o meu fim. Assim como aquele homem, irmãos. O apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, quando recebeu essa visão gloriosa do céu. Deus abre a janela do céu e mostra que o sofrimento não é a palavra final. Há algo muito maior nos esperando. Um novo céu, uma nova terra e uma eternidade com Deus. Amém, irmãos? Se encontra em mim um desejo que nenhuma explicação deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável, então, é que eu não fui feito para este mundo, para essa realidade. C.S. Lewis. Então, nós fomos criados para a eternidade, para viver com Deus. Continue perseverando na sua fé, em meio à luta, em meio à dor, em meio às inconstâncias desse mundo. E no estalar de dedo, Jesus pode voltar a qualquer momento. É uma realidade. E nós precisamos estar preparados como a noiva do Cordeiro para esse dia extraordinário que será a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele voltará, Ele prometeu, Ele vai cumprir, irmãos. E até lá nós vamos ceiar, nós vamos trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos proporciona a entrada nesse novo céu e essa nova terra, essa cidade santa, maravilhosa. Somente por meio de Jesus Cristo, o sangue dele derramado, nós temos acesso, nós somos herdeiros, nós vamos herdar essas maravilhas. Por meio de Cristo Jesus, não há mais condenação. Está consumado, está feito. Eis que faço nova todas as coisas. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em Jesus, eu e você, nós temos um lar eterno. Então, se está difícil para você hoje, continue perseverando, irmão. Aguente firme no Senhor. Que a nossa vida é um traço. Logo isso vai terminar. Mas a eternidade, ela é plena. É eterno, não tem fim. E nós vamos desfrutar para
todo sempre, da presença do Criador. Amém, irmãos? Louvado seja